Eu descobri que a minha própria mãe fez um feitiço, né? Um trabalho para minha vida não dar certo. Minha mãe, durante a minha infância, sempre foi uma mãe muito presente, sabe? Sempre foi aquela mãezona que sempre fez tudo para mim. Só que quando eu completei 10, 11 anos, eu evoluí muito rápido. E nessa idade, minha mãe já não morava mais com meu pai, né? Os dois se separaram quando eu tava ali na base dos 6, 7 anos. E quando eu completei 8 anos, ela já tava com outro cara. Inclusive, ela pôs esse outro cara pra dentro de casa. E eu criei muito corpo, sabe? Eu tinha bastante seio e tal. Então ela começou até a me levar na médica, porque eu tava evoluindo muito rápido e eu estava ficando uma menina muito bonita. O namorado dela, né, o meu padrasto que tava morando com a gente, ele sempre me respeitou, sabe? Eu não tenho nenhuma queixa contra ele, nada disso. Só que às vezes ele fazia alguns comentários do tipo, nossa, você tá ficando mocinha, né? Já tá criando corpo e tal, perto da minha mãe. E essas palavras dele incomodavam a mim, sabe? Porque eu ficava com vergonha. Pelo visto, eu acredito que incomodava também a minha mãe. Só que ela não falava nada. Tanto que quando ele falava isso, ela falava assim, minha menininha já tá virando uma mocinha. E foi a partir desse momento, né, que eu comecei a criar corpo, que a minha mãe, ela mudou totalmente comigo, sabe? Ela passou a ter ciúmes. Às vezes eu colocava um short que tava no joelho, ela mandava eu colocar calça. Porque ela falava que tava curto, que eu tava mostrando as pernas, blusa sempre de gola alta, eu não podia mostrar nenhum decotinho, afinal eu já tinha seios. E ela passou a pegar muito no meu pé, sabe? Eu já ajudava em casa, eu tinha os meus trabalhos de casa, mas ela passou, tipo, a me fazer como a empregada da casa, sabe? E muitas vezes ela ficava me humilhando na frente do marido dela. Então, por isso que eu acredito que ela passou a ter ciúmes de mim com ele. Tanto que quando eu percebi isso, eu até comecei a evitar ele. Então, eu só conversava mais com ele quando a minha mãe estava perto, tudo. Às vezes ele me perguntava da escola, de namoradinhos, e eu evitava muito conversar com ele, porque eu já havia percebido que a minha mãe não estava gostando. E nessa época, para ela, era Deus no céu e ele na terra. Tá? Ele passou a ter mais prioridade na nossa casa quando ela trouxe ela pra cá do que eu mesma, que era sua filha. A minha mãe, desde quando eu me conheço por gente, ela é da Umbanda. E eu sempre achei uma religião muito linda. Sei que é uma religião, um aprendizado que traz muitas coisas boas pra nossa vida. Então eu não posso falar que tudo que eu descobri hoje é por conta da religião dela. Não, né? Existem as pessoas que fazem as coisas pro bem e existem as pessoas que fazem as coisas pro mal. Eu não segui a mesma religião que a minha mãe, porque ela não me levava. Ao contrário de vários pais, né, que querem já crescer os filhos ali na espiritualidade, a minha mãe não. Ela me deixava em casa e ia ela e meu padrasto. Então, quando eu completei meus 10 anos aí, eu tinha uma amiga, né, que era vizinha da minha casa e a mãe dela sempre ia na igreja católica. Então, eu acompanhava e ela me levava junto nas missas. Passei a frequentar mais a igreja e participar, né, dos trabalhos que tinha na igreja e tal. Ok, quando eu completei a minha maioridade, eu já vinha me programando, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu já vinha me programando para sair da casa da minha mãe, porque eu não estava mais à vontade. E foi o que eu fiz. Completei os meus 18 anos, consegui ser registrada no serviço que eu estava como menor aprendiz e aluguei uma casinha pequena para eu morar. Fui conquistando todos os meus móveis. Eu lembro que eu fiquei alguns meses dormindo só no colchãozinho de chão, comprando comida porque eu não tinha nem geladeira, mas aos poucos eu fui conquistando tudo, graças a Deus. Assim, como eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu fiz, eu com 20 anos já tinha conseguido mudar para uma casa melhor, já tinha subido de cargo na empresa onde eu estava, tinha mobiliado a minha casa, tudo, e já tinha feito a minha reserva para comprar a motinha que eu queria e realizar o meu sonho, que era uma redução de mama com prótese e lipo. E foi o que eu fiz. Só que foi quando eu operei que eu realmente conheci a minha mãe. Porque eu fiquei bem debilitada, sabe? Precisando de ajuda. E eu perguntei pra minha mãe se ela poderia me ajudar esses 15 dias. Porque a minha mãe, ela trabalhava como autônoma, em casa mesmo. Mas ela não foi. Ela falou que ela não poderia. Eu fiquei todo o período, né, aí de pós-operatório com uma amiga me ajudando, né, que ela é meu anjo da guarda. Inclusive é a minha amiga que me arrastou pra igreja junto com a família dela. Mas beleza, eu não criei mágoa da minha mãe nem nada. Naquele momento eu preferi pensar que ela estava cheia de serviço, que ela realmente não poderia me ajudar e continuei seguindo a minha vida. Passou alguns meses da recuperação, eu já via o resultado da cirurgia, sabe? Realmente ficou muito linda. E a partir daí que eu voltei a frequentar a casa da minha mãe, né, ia lá de final de semana às vezes pra jantar, saía do serviço, dava uma passada lá pra ver ela sempre me maltratava, sabe, meio que me expulsando de lá, me tratando mal. E o meu padrasto sempre elogiando, falando que eu fiquei muito bonita, tal, e eu via no olhar dela o ódio dela. Quando eu percebi isso de novo, eu resolvi me afastar, deixar ela vir atrás de mim. E quando eu fiz isso, né, passou 2 semanas que eu não passei nem na casa dela quando eu saía do serviço,
ela mandou mensagem pra mim falando um monte, porque que eu não tinha passado lá e eu não entendi. Aí eu só respondi a mensagem, toda vez que eu passo aí você me trata mal, né, eu não sei o que tá acontecendo, você não conversa comigo, então eu preferi te dar esse tempo. Ela só respondeu assim, eu não te trato mal, é que você se acha muito. Mas se eu fosse você, eu descia desse pedestal um pouquinho, porque a vida não é só flores, não é porque tá dando certo agora a sua vida que vai dar certo mais pra frente. Passou mais uns 2 meses dessa nossa conversa, tudo começou a desandar na minha vida. Sabe o que é tudo? Tudo. A minha cirurgia começou a dar problema e assim, tava a cicatrização perfeita, sabe? Perfeita. Começou a dar problema, eu tive que refazer. Eu perdi o meu emprego, na qual eu era assim, muito respeitada lá. Todo mundo sempre me elogiou, meu patrão sempre me elogiava, falando que eu fazia um ótimo serviço, tal. E do nada eu fui mandada embora. Não conseguia arrumar outro emprego, mesmo cursando, porque nessa época eu já tinha começado uma faculdade também. Então assim, mesmo cursando uma faculdade, mesmo com tantos cursinhos que eu fui investindo ali desde a minha pré-adolescência, eu não conseguia emprego. E com isso eu não consegui arcar o aluguel da minha casa melhor. E voltei para uma casa bem menor, né? Uma casa que foi o estilo da casa que eu tinha morado no início, quando eu aluguei uma casinha para sair da casa da minha mãe. Se não bastasse tá acontecendo tudo isso, eu não estava andando de moto por enquanto por conta das inflamações que tinha tido nos pontos e tal. Então eu tava pegando carona com um amigo meu para ele me levar nas entrevistas, tudo, e ele bateu de moto. E assim, foi uma batida que prejudicou mais ainda, sabe? Os meus pontos, tudo. Tive que fazer a retirada da prótese. Quando as coisas começaram a dar tão errado assim, eu tenho uma amiga que eu fiz nessa empresa onde eu trabalhei muitos anos, que ela é da Umbanda também. E ela falou assim, será que não fizeram um trabalho pra você, né? Por que você não vem comigo conhecer e tal? Já tirei essa dúvida. Eu marquei com ela, né? Eu falei, por que não? Fui com ela, né? Até esse espaço, lá era uma chácara onde tinha as reuniões deles e tal. Na hora que eu cheguei lá, eu entrei assim numa sala que tinha uma mulher lá sentada, tinha várias velas e tal. Cara, na hora que eu sentei de frente pra ela, ela falou toda a minha vida sem eu falar nada. Ela falou o que estava acontecendo, falou que tinha uma pessoa que era muito próxima a mim. Essa pessoa era pra querer só o meu bem, mas ela estava me fazendo mal. Que essa pessoa havia feito um feitiço, né, feito um trabalho ali pra minha vida não dar certo. Naquele momento, a única pessoa que veio na minha cabeça foi a minha mãe. Assim, eu saí daquele lugar arrasado. E eu saí dali e já pedi pra essa minha amiga me deixar na casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá, eu achei que a minha mãe fosse negar. E aí eu cheguei nela, ela falou assim, e aí filha, como você tá? E as coisas melhoraram? Eu falei assim, quem sabe vai melhorar quando você desmanchar o trabalho que você fez pra mim. Ela regalou um olho assim e falou assim, como você descobriu? Nós duas discutimos ali naquele momento, eu perguntei pra ela como que ela foi capaz. E aí através dessa outra amiga minha, né, que me arrastou pra igreja, nós começamos com orações pra tá quebrando. Porque eu sempre fui aquele tipo de pessoa que não acreditava nessas coisas, né? Sempre falava assim, isso daí é tudo mentira, né? Isso daí não pega, isso daí só pega em quem não acredita em Deus. Mas eu sempre fui uma pessoa que acreditava tanto em Deus, né? Todas as conquistas que eu tinha, eu falava que é graças a Deus. Deus me deu força para conquistar tudo isso. E naquele momento, as minhas orações aumentaram mais ainda. Simplesmente resolvi me afastar da minha mãe de vez e recomeçar a minha vida. E a partir do momento que eu fiz isso, parece que as coisas voltaram a andar de novo. Aquela empresa que eu trabalhei muitos anos, do nada, o meu gerente que me mandou embora, mas até então ele sempre gostou muito de mim, me ligou falando que eles tinham aberto uma filial em outra cidade, que era a 250 quilômetros de distância dali. Fez uma proposta para gerenciar a loja, a princípio com casa, tudo que a empresa iria fornecer até eu me reerguer na cidade. Foi naquele momento que eu de fato senti a presença de Deus ali e falei assim, as minhas orações estão sendo mais fortes que o trabalho que a minha mãe fez pra mim. Hoje em dia, eu não tenho mais contato com a minha mãe. Direto, ela tenta me ligar, eu não atendo. Tenho medo. Hoje em dia eu peguei um trauma, assim, que eu tenho medo de até entender o telefone. Ela tá fazendo alguma coisa pelo telefone, gente. Eu peguei um trauma, assim. Embora eu tenha me apegado mais a Deus ainda, sabe? Frequento a igreja aqui na minha nova cidade. As coisas voltaram a dar certo. Faz 3 meses que eu consegui colocar uma nova prótese. E hoje eu já estou numa casinha melhor que eu mesmo pago, não é mais a empresa. Estou gerenciando a empresa aqui nessa minha nova cidade. Fiz novos amigos e mantive os antigos também. Mas a minha mãe eu não quero mais na minha vida. Faz mais de 1 ano que isso aconteceu, né? Que tudo isso aconteceu, que eu descobri. E eu não tenho vontade
de voltar atrás. Eu não tenho vontade de voltar lá, eu não tenho vontade de ver minha mãe. E agora